Pô, aqui a gente vai ter que retomar reunião de pauta diária. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Bom, dia. finalmente, né? Levou tanto tempo, mas depois, na mesma semana, a gente tem o triplex e, graças a Lava Jato, e o sítio do Lula. A gente, porque há quanto tempo a gente empurra essa história? Alguém tem que mandar o jornalismo. Nós somos três. Se o antagonista tivesse mais três repórteres, já teria derrubado esse governo 10 vezes. Já teria prendido o Lula 20 vezes. Oh, Deus do céu. Mas é ótima a matéria da Folha de São Paulo, não deixa nenhuma margem de dúvida. Óbvio que há questões que devem ser investigadas e aprofundadas ainda, mas é batata, né? O que eu gostei ontem também no Jornal Nacional, foi uma bela reportagem, foi ver gente do povo entregando, não, é do Lula. É. O sítio é do Lula, né? A porteiro e o zelador, muito claramente. Não é jornalista golpista, Não. Tá? Não é a direita reacionária, né? É o povo. Não é o dono da Murray. Não é, entendeu? Aliás, a imagem do repórter da Globo chegando à sede da Mossack Fonseca também, em Las Vegas, é hilária, né? Porque é clássica, né? A funcionária fugindo para o fundo do conjunto, ninguém abrindo a porta. Não, e como nós dissemos ontem... Não, e tem uma frase ótima, né? Tem o filão doméstico, o do filão doméstico da Bangkok, da Murray, agora inclui o sítio do Lula também, e tem o lado internacional de grande bandidagem internacional e lavagem de dinheiro, que é a Mossack Fonseca. O lado internacional, inclusive, como essa Mossack Fonseca ela é investigada pela polícia americana, eu acho até extraordinário que ainda haja escritório em Las Vegas. Provavelmente a polícia americana está deixando ali porque está cercando pelas bordas, está comendo pelas bordas. Mas o fato é que se a polícia americana está investigando a Mossack Fonseca, inclusive as ligações internacionais, podemos contar também com o FBI, né? Que é ótimo. Que é ótimo. Tem uma frase ótima da representante da Mossack para o JN ontem, que é assim, a gente não gosta de jornalista, né? Aí... Se o Brasil tivesse mais jornalistas, seria ótimo. Se bem que eu ouvi, o que eu ouvi foi, nós não falamos com jornalistas, não foi, mas pode ser que ele falou também, a gente não gosta de jornalistas. Eu não acho que eles gostem também de jornalista, mas enfim. Não gostam. Eles gostam de jornalista. Nem jornalista gosta de jornalista, isso é verdade. Eu estou esperando. O que eu queria ver é o seguinte: queria ver a busca e apreensão no sítio para ver se pega ainda a mudança do Lula lá, que agora já devem ter tirado, né? A adega climatizada, 1.800 garrafas. Não tem lugar para isso no apartamento dele em São Bernardo. Então, o que está claro é que aquele apartamento do Lula em São Bernardo é a fachada. É a fachada. Porque, na verdade, imagina a Marisa, ela deve estar ela morre de vontade de cair fora daquele apartamento e vai para o sítio em Atibaia. E teria a opção do triplex, que miou. Não, agora, as questões essenciais... Esse sonho pequeno burguês, desculpe interromper, mas esse sonho pequeno burguês do Lula, o operário, né? o luminar da esquerda e do proletariado, esse sonho pequeno burguês de ter um sítio e ter um sonho pequeno burguês da década de 70, inclusive. Né? Uma casa na praia. Não, apartamento do Guarujá. Não, mas imagina o terror. Mas imagina o terror deles todos no fim de 2010, tendo que entregar o poder e perder toda a mordomia de 8 anos, né? Eles se acostumaram. Na verdade, eles se acostumaram à bela vida que levavam em Brasília. Disseram, Deus meu, eu vou voltar para São Bernardo, vou comer frango para passarinho no restaurante do meu amigo. Não, vamos dar um upgrade aqui, vamos... Tanto que os filhos, nenhum mora em São Bernardo, que parece. Mora em apartamento de 8 milhões de reais. Mora no jardim, exato. Lógico, eles podem exibir, eles podem ostentar a própria fortuna, embora esteja toda ela em nome de laranjas, eles ostentam. O Lula tinha uma certa dificuldade para ostentar com os laranjas dele, com o auxílio dos empreiteiros amigos dele, conseguiu criar um antro ali. O Lula não resiste a um avião.
Não, já tinha de jeito nenhum. Já tinha. E o sentimento de impunidade, né? Isso é um avião. Ele jamais imaginou que tudo isso fosse ser revelado um dia. A prova disso. A revelação desses fatos, ele pudesse ser atingido de alguma maneira. A prova disso, Diogo, é justamente aquela matéria que a gente reproduziu ontem, escavamos lá a matéria de 2011, né, de janeiro de 2011, de 6 de janeiro, do Estadão. Aquela matéria, os repórteres consultaram um assessor, a fonte da matéria é um assessor do Planalto. Uhum. E tudo indica que quem passou a informação foi a Clara Ante, que é citada, inclusive, na matéria como sendo a assessora que estava organizando a mudança dele de Brasília, de saída de Brasília. Então, assim, quer dizer, para a própria assessora, a Clara Ante hoje está no Instituto Lula, né? E recebe mensagens do Mauro Marcondes até hoje, né? É aquela coisa, né? Naquele momento, Lula com a popularidade nas alturas, né? Tinha acabado de eleger filme e tudo, era aquele negócio, vai para o sítio dele. Era uma coisa, uma coisa natural, né? Não haviam criminalizado o sítio ainda. Claro. Nesse momento, um dos aspectos fundamentais sobre o qual os advogados do Lula se debruçaram durante horas para tentar encontrar uma saída, e nós é que levantamos a lebre, é a história da cota. Não havia, o Solaris não vendia cotas, vendia unidades, apartamentos. E o Lula se enrolou todo, e a defesa do Lula também dizendo que o Lula havia comprado cotas, depois desistiu da cota, e pegou o dinheiro de volta. Não, ele comprou um apartamento. Bom, ele comprou, foi visitar. Ele comprou. Pôs a cozinha. Comprou. Comprou. Então, assim, é extraordinário, porque seu apartamento não era dele, como a gente falou. Ele virou decorador, designer de ambientes. É tudo tão inverossímil. A coisa não se sustenta em pé. Agora, com essa notícia de que a Odebrecht fez a reforma, e sempre o mesmo esquema, né? Ocultando a origem do dinheiro, porque a Odebrecht ia lá com mala de dinheiro, pagava todos os peões com mala de dinheiro, escondendo a própria participação na reforma do imóvel, com empresas de fachada, é tudo uma graça, né? E depois, tropeçando, a entrevista do Frederico Barbosa, o engenheiro do Odebrecht, é inacreditável, né? Não, eu fui lá, fiz de graça o trabalho para um amigo. Eu estava em recesso. Amigo meu, não lembro o nome dele. Não lembro o nome, sobrenome. E o depoimento da dona, da proprietária da loja. Da loja. Que o sujeito chegava com uma mala toda organizadinha, os pacotes e tal, para cair fora logo. Né? É extraordinário. Olha, meu bordão, é extraordinário. Já virou bordão. Não, a coisa fechou, obviamente. É necessário, neste momento, descobrir quem comprou esse bendito sítio, né? E não é difícil descobrir fuçando as contas dos proprietários registrados. Isso foi pago com dinheiro vivo também, provavelmente, ou lá fora. Mas esse dinheiro entrou. O que tem que acontecer? O dinheiro entrou de alguma maneira. Mas olha só, aí o que tem que acontecer é justamente a Lava Jato ampliar a investigação dela para o sítio, né? E aí quebrar o sigilo do Suassuna e do Bittar. Inclusive, o Bittar é o mesmo que paga a cozinha do triplex, sai em nome dele. Né? A cozinha da Kitchens, ele que paga. Então, assim, eles vão ter que justificar esse dinheiro, né? Da onde veio, se pagou, se foi transferência, se foi um pagamento à vista. A cozinha do sítio, por exemplo, a gente... O Lulinha mora na casa do Jonas Suassuna, então não é um caso isolado, né? Existe um padrão. E essa ramificação internacional, voltemos a Mossack Fonseca, isso é um negócio de maluco. Realmente, como contaram aí para o Cláudio, esse troço é muito maior que o Petrolão, pode ser muito maior que o Petrolão. A gente vai descobrir uma série de esquemas que foram utilizados para lavar dinheiro, para enviar dinheiro para o exterior. É uma quadrilha, né? É interessante. A gente publicou o organograma lá que a polícia fez da Mossack, que teve como sócio. Veja bem, a Mossack a Mossack no Brasil ela era representada pelo Davi Coppola. E o Davi Coppola era sócio do Roberto Trombetta.
né, que venha a ser esse contador da OAS. Então, assim, isso lá em 2002, né, ele deixou de ser sócio em 2002. A OAS, ela então já usava, né, esses esquemas, né, e não só ela, já há bastante tempo, né, e é realmente um negócio que envolve todo mundo. Você tem ali Gaddafi, você tem o casal Kirchner ali com os prepostos dele lá, os empresários. Mas a gente também sabe que Você tem Roberto Mugabe, quer dizer, todo mundo usando os serviços dessa mesma empresa, né? Então, realmente... E o fato determinante aí, que o Roberto Trombetta é um delator da Lava Jato, né? Ninguém conhece a delação dele, ninguém sabe o que ele delatou, até os advogados envolvidos nesse caso, eles conhecem pequenos trechos dessa delação. Estão chamando de trombeta do apocalipse lá dentro da Lava Jato. Então, realmente vai ser... Tem um outro ponto importante que tem a ver com a delação do Fernando Moura, que, embora esteja sendo questionada, ela está sendo apurado todo esse episódio envolvendo ele, mas ele traz à luz uma coisa importante, que é a relação e a presença do Silvio Pereira. A gente vai até colocar algumas notas esclarecendo isso. Quer dizer, ele diz que, inclusive, a relação financeira dele, ele era muito amigo do Dirceu, mas ele não tinha relação financeira com o Dirceu. Quer dizer, quando ele tinha que pagar alguma propina, alguma coisa, isso era feito através do Silvinho. Uhum. Né? Então, assim, ele acaba entregando justamente uma equação que ainda precisa ser revelada, né, por esses outros delatores que não entregam, que ficam protegendo o Dirceu, né, e precisam, em algum momento, vão ter que entregar, quer dizer, por onde veio. E o Silvinho vai ter que entrar nessa jogada aí, ele vai ter que entrar dentro da investigada. Cláudio, vai estar preso também. Quer saber? Caindo Lula, desmorona tudo, porque a gente vai ter a revelação, inclusive, de todos os meandros do Mensalão, e nesse caso entra o Silvinho Pereira, entra o Delúbio Soares, entra toda a turma que foi presa depois do Mensalão, e a gente vai ter perfeitamente esclarecido todo o esquema de financiamento das campanhas do Lula, das duas campanhas da Dilma Rousseff. Não sobra ninguém. Quer dizer, caindo o Lula, e o Lula vai cair por causa dos imóveis dele, ele vai cair porque ele é pequeno burguês e tinha esse sonho pequeno burguês de possuir a casa de campo e a casa de praia. Graças a isso, graças a esse sonho dele, a gente vai ter uma faxina geral. O Silvinho Pereira, ele se livrou do Mensalão, fez um acordo. Então, assim, ele é um sujeito, não diria covarde, mas ele não quer confusão, ele não quer ir para a prisão. Então, eu acho que se o Silvinho Pereira entrar, de fato, no rol dos investigados da Lava Jato, se é que já não entrou, ele vai abrir a boca. Eu tenho convicção que ele vai abrir a boca. O Silvinho é importante demais nesse processo, porque o Fernando Moura está contando isso tudo, que ele era o cara, como ele era o secretário-geral do partido, ele era quem operacionalizava todas essas indicações, né? Quer dizer, nós sabíamos. Pegava as indicações de quem vai ser para diretor, quem vai ser o gerente, levava para o Dirceu dar o ok, e o Lula também dá o ok dele, enfim. Mas quando ele ganhou o Land Rover dele, quem negociava isso era ele. Né? A gente sabia que esses 32 mil cargos comissionados, que viraram 100 mil, sabe-se lá como, esses 32 mil cargos comissionados tinham essa planilha, existia, ela havia passado pela ele, Silvinho, era o organizador final, recebendo, obviamente, as instruções, as informações dos partidos, que ia dispondo os nomes de acordo com as necessidades de Você viu que a planilha pelos relatos do Fernando, a planilha era bem ela constava a pessoa que tinha indicado, a pessoa que tinha entrevistado, ela constava todos os detalhes dessa indicação, né? Então essa planilha vale ouro.
Outra coisa importante que aconteceu ontem foi a chegada do Ademir Awada, que estava no Panamá. Picando papel. Eu fui lá picando Panamá. Eu estava fazendo o canal do Panamá, né? Esse sujeito também vai falar. Esse sujeito deu toda não terminou dúvida. Ele já falou. Essa hora eu acho que ele já falou. A filha dele, né? É curioso, são parênteses aqui, mas enfim, quando você ouve, como nós colocamos no ar, né, a gravação do Ademir falando do Grampo, falando com a filha, né? Aí entram coisas particulares. A filha, eu comprei uma calcinha, um conjunto. A filha é uma dentista. Ela não trabalhava no escritório. Só que em vez de um motorzinho, ela tinha um picador de papel. Eu espero que essa moça vá com uma broca no dente do broca no dente do Lula. Bom, senhores. Bom, foi uma semana importante para o país, né? Temos pela frente aí fortes emoções ainda. Hein? Mas foi uma semana, eu acho, determinante. Acho que daqui não dá para voltar atrás. Vamos ver se as semanais vêm com mais coisa, né? Se bem que a matéria da Folha de São Paulo hoje, se for repercutida corretamente, como deve ser no Jornal Nacional, por exemplo, e se tiver, manda repórter para Atibaia, né? Acho que a Veja, a Época, isso tudo, basta mandar mais repórter. Eu gostei muito ontem da mulher falando assim, para mim era Odebrecht. Abração. Abraço, tchau. Tchau.